Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje eu estou recebendo aqui o Dudu Martins, que vem trazer um tema muito interessante e nós precisamos muito: generosidade. Será que somos generosos conosco mesmo em primeiro lugar e depois com os nossos semelhantes? Como que nós estamos, como que está sendo pautados os nossos atos, as nossas ações dentro dessa generosidade? Vamos entender um pouquinho o que é generosidade. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Jorge. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos lá? Vamos começar? Bora. Hoje, diferente do que eu faço normalmente, eu vou trazer sim o significado do termo generosidade, mas eu vou fazer a citação de um livro que eu usei como base desse nosso estudo, que é Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito de Hamed. Hamed, adoro Aliás, Hamed. é um livro que eu indico porque... eu adoro Hamed, gente, eu gosto muito dele. Pois é um livro que eu indico porque deveria ser um livro de cabeceira de todos nós. Ele trata no tema, né, generosidade, dentre dos outros temas que ele aborda, né? Ele diz o seguinte: a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigado a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela, ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. Significado de generosidade em conformidade com o dicionário. É substantivo feminino, característica da pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Bondade. Ação generosa, comportamento que expressa bondade. A gente poderia dizer que generosidade é igual a amar ao próximo e aos inimigos, que é igual a ser um bom cristão. A gente não poderia tratar dessa forma? Porque o ser generoso, ele é um ser que, e a gente não está falando de religião ou de religiosidade. Você está falando do ser, Estamos falando do ser e da ação. Porque muitas vezes as pessoas fazem uma associação de que quem leva, desperta, né, aos olhos das pessoas atributos, como a generosidade, por exemplo, necessariamente é alguém ligado a uma religião ou um cristão. O que muitas vezes não acontece. Muitas vezes, na condição de cristão, a gente não trata o outro com generosidade, a gente não olha o outro com generosidade, a gente não acolhe o outro com generosidade. E às vezes você vai encontrar uma pessoa que se autodenomina como ateia, né? E essa pessoa tem esse traço de generosidade. E isso é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa está naquela rotina que vira um hábito, às vezes vira uma viciação, às vezes vira um fascínio, alguma coisa nesse sentido com relação à religião, na parte teórica, da admiração. Isso eu estou falando independente de qual seja a religião. Mas aí a pessoa cria um processo de fascínio por aquela religião e ela se enche de conteúdo. É muito comum de você pegar pessoas não vou fazer citação de religião, porque a ideia da gente não é desmerecer nenhuma religião, porque toda religião ela tem a sua finalidade, a gente tem muita consciência disso. Mas às vezes a pessoa se nutre, até mesmo dentro da própria doutrina, se nutre muito de informação, de conteúdo, que chega ali na frente da plateia, vai dar uma palestra com um grau de conhecimento absurdo, tanto da questão doutrinária, evangélica, a questão do ponto de vista em relação à construção das relações, mas quando parte para a prática, a generosidade é uma das coisas que não aparece. Né? Então, ou seja, para ter essa generosidade que nos leva a acolher o nosso irmão e os nossos inimigos e ter uma atitude de um bom cristão,
não necessariamente a gente tem que ter uma ligação com a religião. Se tiver, beleza. Mas qualquer um que tenha um mínimo de bom senso, um mínimo de empatia, um mínimo de olhar de compaixão com o próximo, pode agir com generosidade. E a generosidade, diferente, por exemplo, da caridade, que a gente vai. É muito comum de haver essa. Né? Confundir as duas. De confundir as duas coisas. Só uma coisa que eu achei interessante, que você falou isso e não ter religião. Nesse domingo passado, eu passei muito mal, eu tive que ir numa UPA aqui em Belo Horizonte. Gente, eu achei a coisa assim fantástica, porque chegou o horário de almoço, veio uma ONG. Chegou lá e falou: eu sei que vocês estão com fome, então nós fazemos as marmitas, são marmitas com nutricionista. Gente, eu achei bacana. É só vocês fazerem a fila ali. Quem quiser almoçar, um almoço gostoso, pode ir lá pegar com a gente. Gente, eu achei que, quer dizer, uma ONG lembrar das pessoas que estão numa UPA, que sabe que é coisa demorada, né? Uhum. Olha a generosidade dele de lá levar uma refeição sadia para as pessoas que estão esperando. Eu confesso a vocês que eu só não peguei porque eu estava sentindo tanta dor que eu não estava nem com vontade de comer. Falei, não vou tirar a marmita de uma pessoa que vai comer, né? Sim. Mas eu achei muito bacana isso que você falou. Não é religião. Não tem nada a ver com a denominação religiosa. É isso que a gente precisa. É uma questão de atitude. De atitude. A gente não precisa de religião para ter atitude. Sim. A questão do paralelo que eu ia fazer, né, da diferenciação, melhor dizendo, da caridade em relação à generosidade, que geralmente a caridade ela é feita quando já existe uma demanda objetiva, né? Então o irmãozinho está passando por uma privação de um alimento, né? Está precisando de um cuidado médico, alguma coisa nesse sentido. A gente vai lá e faz essa caridade e tudo mais. Ela é mais específica para direcionar, vamos dizer assim, numa situação mais contundente, mais específica, mais prática. A generosidade ela amplia isso, porque a generosidade ela está muito mais ligada ao ser, né, que tem um olhar para o próximo do que pela necessidade do próximo necessariamente, porque nem sempre o próximo ele vai apresentar para você uma demanda para que você seja generoso. Às vezes você olhar para esse próximo, você vai conseguir identificar essa necessidade e agir com generosidade. E a generosidade tem uma coisa bacana. Aliás, se a gente for olhar as benfeitorias, as benfeitorias mais assim, importantes na construção das relações e na transformação moral do ser, elas não demandam matéria, não demandam bens financeiros, né? Condição financeira. Está muito mais ligado à questão do olhar, do afeto, do acolhimento, do carinho, do amor. E isso qualquer ser pode fazer. Não precisa ser letrado, não precisa ser doutor, não precisa ser nada disso. Simplesmente olhar com generosidade. E esse olhar com generosidade, Jorge, ele perpassa às vezes, até pelas relações que a gente tem no dia a dia, no grupo familiar, de às vezes silenciar, porque às vezes está havendo um embate entre pontos de vista, principalmente vamos colocar na relação marido e mulher, né? Vou dar um exemplo do que é muito comum de acontecer. O embate acontece o tempo todo por divergência de ponto de vista, por orgulho, por egoísmo, seja lá qual for a coisa negativa que está acontecendo. E aí, às vezes, você silencia, porque o outro ainda não está em condições de entender. Às vezes, de ouvir, não consegue ouvir, porque vai querer falar mais alto que você, vai querer interferir. E, às vezes, ouvindo, ainda assim, ouvindo, não tem condições de compreender. Às vezes, se você silenciar, no momento seguinte, a pessoa vai estar mais assim, mais calma, mais tranquila. E aí o efeito vai surtir, se você chegar e falar. Mas se você olhar com essa generosidade, você não está no momento adequado para poder falar isso, a pessoa talvez não está preparada naquele momento para falar. É um gesto de generosidade. Só o fato de você se calar, sim, já é um gesto grande de generosidade. Sim. Porque você está sendo inteligente, você sabe que se você falar, você vai complicar mais a situação, então eu prefiro calar. Né? Quando eu falei a questão, né, de que não depende tanto do que você tem em termos de matéria para oferecer ao outro, mas mais em questão de generosidade no sentido do olhar, do acolhimento, né, do amor,
Nós vivenciamos uma experiência há um certo tempo que a gente foi fazer serviço de sopa para um morador de rua em Belo Horizonte, para os moradores de rua. A gente não tem nem o hábito de fazer isso com constância, né? Mas naquele momento, isso deve ter aproximadamente uns 8 a 10 anos, eu ainda não estava nem dentro do ambiente doutrinário, e aí eu fui convidado para poder participar. Fiquei meio resistente, porque a gente às vezes saía à noite e entrar nos guetos, nos lugares que geralmente a sociedade discrimina e quer correr, e eu vou estar entrando ali, a gente fica meio receoso, né? Ou pelo menos ficava, graças a Deus já não tem isso mais. Mas foi uma experiência muito rica, porque naquela noite especificamente, quando eu fui fazer estudo agora de generosidade, eu me lembrei. Nós levamos a sopa e um dos colegas que estavam conosco, ele tinha uma responsabilidade de servir a sopa num determinado tempo, porque depois ele tinha que buscar a filha na faculdade. E aí a gente fez o compromisso de distribuir dentro daquele tempo que havia acordado. Como a gente não conseguiu acessar muitos moradores de rua em tempo hábil para que a gente pudesse finalizar, sem sobrar sopa, a gente resolveu, então, cada qual que a gente acolhesse, a gente serviria 2 ou até 3 marmitex, né? E aí veio um senhor, um morador de rua, e pediu um marmitex. A gente doou para ele um marmitex. E aí nós oferecemos outro. Pode pegar 2, não tem problema. Eu disse, não quero pegar 2, não. Não, senhor, por favor, pode pegar 2. Não, eu não quero pegar 2. Eu disse, senhor, fica à vontade. Aí eu expliquei para ele, né? A gente explicou. Ele disse, não, mas eu não posso pegar 2. Porque se eu pegar 2, os meus irmãos lá da frente, na hora que você chegar lá, não vai ter para eles. Então, olha só. O que é generosidade? Pensou dos outros, né? Não pensou só nele. Abriu mão porque para ele ter 2, né, 2 marmitex é garantia de 2 refeições. Né? Ele não estava preocupado com o dia de amanhã. Ele entendeu que além dele tinha outras pessoas com necessidade também e que essas pessoas precisariam ser assistidas. Ou seja, qual o recurso que ele tinha de matéria? Nenhum. Ele tinha a noite, o dia, o sol e a noite e assim a lua para poder tá por cima dele ali sem proteção nenhuma. E ele ainda assim pensou no próximo. Né? Aí quando a gente pega um exemplo desse, a gente volta, né, no texto bíblico, né, evangélico, da passagem do bom samaritano, que volta para a questão de, às vezes, a pessoa está dentro de um contexto religioso, está na teoria até o pescoço, né, mas quando vai para a prática, deixa a desejar. Então, e isso é muito, muito mais comum do que a gente possa imaginar. E qual o caminho que a gente tem que trilhar para a gente poder modificar? Né? E eu até sugeriria que eu acho que a gente tem que refinar o nosso olhar e buscar o entendimento. Esse programa, por exemplo, graças ao Bopai, né, a gente está tendo uma receptividade muito grande das pessoas, a gente faz abordagem de vários temas, e para quem está nos ouvindo, eu até sugeriria depois, entra no nosso canal, vai lá assistir os outros temas que a gente trabalhou. Por quê? A gente trabalha aqui com a linguagem mais simples possível, sem ser simplório, sem desvalorizar o conteúdo que a gente traz, e a gente sempre traz um conteúdo com base nos estudos que a gente faz, mas a gente sabe que o que a gente traz de conteúdo aqui é fruto do esforço que a gente faz. Porque nós não somos uma pessoa, pelo menos eu posso falar de mim, né? Eu não sou uma pessoa versada nas questões do Evangelho de forma, assim, sabe, volumosa, que faz aquelas citações. Eu acho incrível quem consegue fazer isso, eu não tenho essa capacidade. Mas a gente fala numa linguagem simples para tocar nas pessoas. A ideia é quem está lá do outro lado perceber que quem está aqui é pessoa comum igual a eles mesmos, né? São pessoas iguais a eles mesmos, e que eles também têm essa condição de começar a observar a vida. Eu penso que quando a gente começa a se encher de conhecimento e começa a converter esse conhecimento para a ótica, né, em relação ao mundo, existe uma tendência da gente começar a ser mais assertivo. E é engraçado isso, porque até para exemplificar como que o conhecimento e o acolhimento das boas coisas que vem para a gente, das boas ideias, né, como esse tema da generosidade, ele vai entrando, vai enchendo a gente, ele vai
introjetando no nosso eu, e daí a pouco a gente consegue converter em ação. Essa noite eu tive um sonho que eu achei muito, muito bacana. Que no sonho eu estava caminhando, o sonho não tem muita lógica, né? Mas eu sei que eu estava caminhando numa rua e eu passei na loja, em frente à loja de alguém, e esse alguém no sonho me conhecia e me ofertou alguma coisa, era tipo uma tomada, um carregador de celular. Aí você pega um aí para você. Eu passei e ele saiu. Aí eu passei para pegar o carregador, eu peguei mais 3 ou 4 coisas. Ele tinha me oferecido o carregador. E eu saí, peguei 3 ou 4 coisas e continuei andando. Ele não viu. Mas aí eu estava andando, na medida que eu ia caminhando, a minha consciência ia pesando. Eu falei assim: não, eu já sou espírita, eu sou conhecedor do Evangelho, e eu estou prejudicando alguém. Isso não é honesto, isso não é justo. Eu vou ter que voltar lá e devolver. Mas a vergonha ainda era tão grande, né, de ter que admitir para a pessoa. Você pegou mais? Aí o que eu fiz? No sonho eu dei uma volta lá, aproveitei um momento de distração da pessoa que estava na loja, ele virou as costas, eu peguei e joguei as peças e saí correndo. Então, mas por que eu estou contando isso? Está vendo como é que quando a gente começa a refinar o olhar da gente, quando a gente começa... cobra, não tem Exatamente. Jeito. Mas a consciência cobra aquilo que a gente tem de deficiência para que a gente possa reorganizar, revisar e ressignificar os processos, mas ela também nos ajuda a despertar o que é latente em nós. A generosidade é algo que está latente dentro de cada ser. Então, quem está aí do outro lado pensa que não tem, comece a exercitar isso nas pequenas coisas. Eu falo que a pessoa comece a exercitar isso no seu trabalho. Né? Você que atende o público com carinho, como você gostaria de ser atendido, né? E não por obrigação, às vezes com falta de paciência. Gente, pensa se essa pessoa fosse uma pessoa da sua família sendo atendida, ou se você tivesse sido atendido, se você ia gostar. Então, a partir do momento em que nós começarmos a ser generosos com as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, gente, essa generosidade ela vai ficar tão latente que ela vai chamar a atenção das pessoas, as pessoas vão querer se transformar também. Sim. Né? É tão bom você chegar num lugar, ser bem atendido, ser bem recebido, porque eu acho assim, as pessoas já sofrem tanto na vida. Sim. Então, o mínimo que você tem de generosidade, aquilo ali, gente, é um bálsamo, que às vezes tira um peso de cima da pessoa, que a pessoa, nem que seja por 1 minuto, ela para de sofrer porque ela foi bem acolhida. Sim. Né? Faz toda a diferença. E isso são as ações do dia a dia, no cotidiano, porque as grandes transformações, a humanidade, via de regra, tem o hábito de acreditar que a vida vai mudar no momento em que algo mágico acontecer, que vai acontecer alguma coisa nó. É aí que é a grande mudança, o grande milagre. Não, o milagre ele acontece todo dia. As mudanças acontecem todos os dias. Cada um de nós é um universo complexo, um universo de uma grandeza que a maioria de nós, ou talvez a totalidade de nós que estamos reencarnados nesse processo agora, a gente não tem conhecimento que é da nossa grandiosidade de espírito, do que está latente em nós. Né? A gente só vai conseguir acessar isso se a gente começar na rotina, nas pequenas coisas. Pequenos atos, pequenas atitudes, bons sentimentos, bons pensamentos. A gente começa a fazer essa manutenção, e aí qual que é a vantagem? Você falou a questão de um bom dia, do acolhimento. Se você, por exemplo, você que está nos ouvindo, se você entra na padaria toda manhã para comprar o seu pão, entra mudo e sai calado, vamos tentar mudar isso. Passa pela moça do caixa, bom dia. Passa pela moça que vai te acolher lá, que vai embalar seu pão, seu pãozinho de queijo, né? Que base aqui mineiro, te atender, dá um bom dia. Não custa, procura saber o nome dessa pessoa. Não custa. Nossa, gente, isso aí faz toda a diferença na vida da pessoa. Faz. Principalmente quando você chega no lugar que a pessoa te cumprimenta pelo nome. Faz toda a diferença. Cria o hábito de perguntar o nome. E aí, a partir daquele dia, toda vez que você for voltar à padaria, lembra do nome. Se você esquecer, pergunta de novo.
Esqueci seu nome, não é vergonha nenhuma, porque depois dessa pandemia parece que a gente está esquecendo tudo, né? Inclusive nomes. Então pergunta de novo, mas cria o hábito de chamar aquela pessoa pelo nome. Cria o hábito de dar bom dia. E eu não estou dizendo isso só para aquela pessoa que é bacaninha, não. Porque tem vendedor, tem atendente que assim, você já chega e ele está com um sorriso aberto. Agora tem uns que tá no dia que não tá legal. Às vezes a vida dele não tá legal. Às vezes não era ali que ele queria estar. Às vezes ele está sofrendo muito. Às vezes é uma pessoa que está totalmente indiferente à humanidade. E com o seu bom dia, com você chamando essa pessoa pelo nome, as coisas vão começar a mudar. Para essa pessoa, pode também acreditar. Para você também. Porque essa coisa da generosidade, ela é uma via de mão dupla. Tanto quem se entrega, quem se doa, tanto quem recebe e vice-versa. Todo mundo sai ganhando. Sai ganhando. Todos são ganhadores. A gente tem por hábito, né, quando eu digo a gente, eu estou dizendo a grande maioria, e a gente está muito assim doutrinado a seguir por esse caminho de reclamar. Não é assim? A responsabilidade é sempre do outro, a culpa é sempre do outro. É porque o outro foi grosseiro, aí eu também correspondi à mesma altura. E eu me autodenomino cristão, mas eu tenho que bater na medida que eu recebi, eu tenho que devolver. Então, por que não a gente começar a mudar nas pequenas coisas? Esse olhar generoso para com o próximo. A capacidade de silenciar. Porque quando a gente faz isso, a gente está vencendo um monte de coisa ruim dentro da gente, né? Porque quando você está sendo generoso, por exemplo, através do silêncio, diante de uma pessoa que está discutindo, está gritando, está esbravejando, está nervosa, está agitada, quando você silencia, você está vencendo um monte de coisa. Você está sendo generoso com o outro. Você está se vencendo, né? Você está se vencendo. A gente vence o orgulho, vence a vaidade, vence o egoísmo, a arrogância. Então, ou seja, o aprendizado, ele é constante. Constante. Basta que a gente comece a ter atitudes positivas. E aí a generosidade, ela vai vir como algo assim, natural. E é assim que tem que ser. A generosidade, ela vai melhorar, inclusive, a qualidade de vida no seu ambiente familiar, no ambiente à sua volta, no microambiente, no macroambiente. Se todo mundo começar a pensar assim, o problema é que a gente sempre diz que o outro que deixou de fazer. O outro não fez isso, ou o outro me fez aquilo. Assume que você também não fez sua parte, é melhor, né? Faz bem para todo mundo. E vamos combinar, né, Jorge? A gente está aqui na condição de quem tá com o papel da fala, né? A fala está conosco, mas a gente também tem isso. Demais. Demais. Eu posso falar por mim com toda certeza absoluta, eu tenho esses entraves dentro do meu ambiente familiar. Eu tenho entraves dentro da minha relação com as pessoas à minha volta, amigos, colegas, parentes. Todos nós temos. Gente, não tem um que não tem esse tipo de problema, porque somos humanos, né? Somos humanos e às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente deixa falar mais alto mesmo, não tem como não. Aí quando você vê, você já meter os pés pelas mãos, aí que você vai ver, meu Deus, o que eu fiz? Mas quando você fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas você tem a hombridade de tentar consertar, ainda tá bom. O pior é quando você se acovarda, né? E não tem coragem de consertar. E quando você vê o outro fazendo, você ainda julga o outro. Sim. Que, como diz, né? É o sujo falando mal lavado. E é algo muito comum, né? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão da generosidade, a gente tem que tentar se desvencilhar do ter. Porque eu tenho razão, eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu vou subjugar você, eu vou te maltratar. Não. A pessoa generosa, geralmente, o verbo ter para ela no que tange a questão da materialidade, do poder e tudo mais, é uma condição apenas. É um momento, eu vou reconhecer, por exemplo, se eu estou na condição de um diretor de uma empresa, de um gerente, alguma coisa assim, é uma condição momentânea. A gente sempre tem que ter essa consciência, porque quem está dentro do ambiente doutrinário sabe das nossas diversas existências. E mesmo não sendo de outras vidas que a gente porventura viveu, que a gente vai viver ainda, o momento de agora, nesse momento agora, é muito a roda gigante, né? Ela acontece que às vezes você está num papel e de repente você muda. Nós temos que entender que é um momento de construção. Sim. Né? Eu estou hoje construindo o meu amanhã. Estou resgatando o meu ontem. Sim. Se o meu resgate não está legal,
Então a minha consciência me aponta o que que é que eu tenho que melhorar. Então vamos começar a melhorar, vamos começar a jogar uma sementinha melhor, vamos tentar calar a boca, aguinha de Chico Xavier na boca. É melhor, gente, do que se não tá bacana agora, pensa como é que vai ser na próxima. Né? Pode ser bem pior, então vamos tentar consertar aqui, vamos tentar melhorar aqui, para na próxima a gente ter menos embates possíveis. Sim. A questão da generosidade, por exemplo, quando você pega. Porque tem muita gente que confunde, a exemplo do que faz também com a caridade, a generosidade, por exemplo, de enfiar a mão no bolso e a generosidade de pegar alguma coisa, um bem material e ir lá. É muito importante isso. É muito importante a gente auxiliar o irmãozinho que está realmente necessitado. E é um bom começo para a gente exercer essa generosidade. Mas ela não é somente isso. Porque a generosidade está no ato, por exemplo, de você fazer aquela doação, mas você não humilhar, por exemplo, aquele ser. Você não expor. É muito comum, em tempos de rede social, as pessoas irem fazer caridade e ficar filmando, expondo aquele irmãozinho. Eu vi um vídeo de uma denominação religiosa recentemente que eu fiquei assim estupefato da liderança daquele grupo religioso. Eles estavam fazendo uma comemoração o Dia dos Pobres. Misericórdia. E isso sendo filmado, aquele ambiente, né, religioso lotado, e aí chega essa liderança com outras pessoas, como se fosse um momento de festa mesmo, porque estava uma comemoração, e aí essa liderança vai e pergunta: quem aqui é pobre? E aí poucas pessoas, né, manifestaram. E vai e pergunta de novo: quem aqui é pobre, nossos pobres, porque hoje é dia dos pobres, quem é pobre aqui, levanta, fica de pé para a gente poder te receber com carinho, com amor e tudo mais. Que generosidade é essa? Sabe? Humilha, né? Aí você vê uma deficiência moral daquele que deveria ser um modelo, um exemplo. Porque essa denominação religiosa que eu estou dizendo, ela é uma denominação religiosa cristã. Se ela se autodenomina como tal, ela tem que agir como tal. De acordo com o que o cristianismo mesmo que o ser, né, aquela criatura, a liderança, porque ela é um ser humano, imperfeito e tudo mais, mesmo que ele tenha isso como deficiência, mas ele está ali representando uma instituição que se autodenomina cristã. Então a postura, pelo menos para os olhos das pessoas, tem que ser uma postura cristã. Né? E é lamentável você ver esse tipo de coisa. Agora tem um outro ponto também, Jorge, que eu penso que é muito imprescindível a gente tocar no assunto, de que às vezes, e isso foi até o que a gente leu logo no comecinho lá, socorrer os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Por que eu quero fazer essa abordagem? Generosidade a gente oferece de acordo com a demanda do outro, que é uma demanda às vezes, né, explícita ou implícita, que a gente vai ter que ter bom senso, sensibilidade para perceber e agir com essa generosidade, a generosidade do ouvido, do acolher, do abraçar, que a gente já disse aqui. Mas a gente tem que lembrar que quando se trata de problemas, né, dentro da ótica humana, nós, na condição de espíritos, a gente sabe que o que é chamado de problema é oportunidade de avanço moral, de crescimento, de evolução. Então não adianta a gente querer ser generoso demais e achar que a gente tem que carregar o mundo nas costas, porque se a gente quiser, por exemplo, ser generoso com alguém e tirar dessa pessoa toda a oportunidade de sofrimento dela no que tange a questão da dor, da dificuldade que ele está tendo, e a gente tentar resolver tudo, a gente vai tirar dessa pessoa a oportunidade de crescer. E a gente vai se sobrecarregar. E essa sobrecarga, ela tem uma tendência, no futuro, a gente olhar para trás e ver que em muitas situações a gente teve um adoecimento, ou a gente teve que abrir mão mesmo não querendo, porque a gente tinha que ser cristão a qualquer preço, e tinha... na verdade, esse tinha que ser cristão é uma visão deturpada nesse caso, né? Que tinha que carregar o outro nas costas e resolver o problema do mundo. Nós não somos mártires. Então a gente tem que entender que a gente vai fazer intervenção, a gente vai acolher? Vai. Mas a gente tem que saber qual o limite que a gente pode. A gente tem que estabelecer o limite. Porque senão você acaba criando uma dependência, que a pessoa fica dependente de você.
Exatamente. Eu tenho você para resolver para mim, para que eu vou resolver? E aí já não é mais generosidade. Eu vou lá no Dudu resolve. Sim. É o que eu falo muito nas casas espíritas, que eu vou com relação às cestas básicas de casa espírita. Não que eu seja contra, eu acho que a casa espírita tem que ter cesta básica, tem. Para suprir a necessidade de uma pessoa que bate na sua porta precisando. Mas eu acho que essa cesta básica tinha que ter um período de distribuição. Por quê? É uma coisa que é pro resto da vida. De pai para filho, gente, a gente está criando uma dependência. Ao invés de a gente dar a vara e ensinar a pescar, nós estamos dando peixe. Aquela pessoa nunca vai pescar porque ela tem um peixe todo mês. Então eu sempre bato nessa tecla. Eu acho, olha, você bateu na minha porta, olha, eu posso te atender. 6 meses. Mas procura alguma coisa, porque quando der 6 meses eu não tenho como te atender mais. Eu concordo com você, Jorge. Inclusive eu vi alguém falando, vou tentar lembrar aqui até o final do programa de hoje, quem foi? Foi uma figura do meio doutrinário que falou sobre isso, uma figura do expoente doutrinário. Que é muito estranho, você às vezes está dentro de uma casa espírita, aí você chega na casa, teve gente que chegou na casa espírita 10 anos atrás, aí tinha um grupo de assistidos. E 10 anos depois ele voltou naquela mesma casa e encontrou filhos, a nova geração. Vai passando. Aí eu falei assim, não, eu estou aqui desde a época, meu pai também era daqui, ele recebia cesta básica, ele me trouxe, a gente tem aqui uns 10 anos que a gente está recebendo cesta básica. Criando dependência. Ou seja, passa a ser uma espécie de assistencialismo. É o que eu falo, assistencialismo, não, né? Eu acho também. Então, assim, a questão da generosidade perpassa por isso, porque quando você quer ser generoso demais, quando você quer abarcar todo o problema do mundo ou do ser que você está acolhendo, você está tirando dele as forças. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, que é uma realidade, não é só uma metáfora, a gente vai trabalhar com metáfora aqui para exemplificar o nosso contexto, mas é uma realidade, que é a questão, por exemplo, se você vai ali, está num jardim, olha uma borboleta que ela está presa no casulo, e aí você olha, de repente, ela está tentando sair do casulo, aí a pessoa vai lá e corta o casulo para a borboleta sair. Essa é uma fábula. E aí eu já vou colocar aqui nessa terceira pessoa. Foi lá, cortou esse casulo, pegou a tesoura, cortou o casulo para a borboleta sair. A borboleta saiu de fato. Só que aí passou o tempo, ele voltou no jardim, a borboleta estava rastejando no jardim. Ou seja, ela não conseguia alçar voo. Porque aquele exercício dela de sair do casulo, ela desistava dele, né? Era quando que a vitalidade estava se movendo nela, e essa vitalidade iria chegar até as asas para que ela tivesse força e pudesse alçar voo quando ela saísse do casulo. O fato dele ter chegado lá, cortado o casulo, não deu tempo de maturação daquele ser. Aquele ser não conseguiu adquirir a força necessária para voar. Isso aí a gente parte hoje dentro da realidade do ambiente familiar, que é muito comum, de pais que superprotegem filhos. Um grande erro. E acreditam que estão sendo generosos, né, que está dando o melhor para o filho. Eu vou evitar que o meu filho passe pelas mesmas experiências. A experiência da privação de algumas circunstâncias, de alguma matéria, alguma coisa assim, eu não quero que meu filho passe. Mas aí, às vezes, essa criança, esse adolescente, ele necessita passar por isso, até para ele entender que o não é uma possibilidade, que as perdas fazem parte do processo, que ele vai sofrer, sabe? Eu estou dando exemplo de pais, mas eu estou dizendo nas relações como um todo, às vezes você super protege, às vezes tem um marido que faz com que a esposa seja absolutamente dependente dele, não só, e muitas vezes ela não é dependente no campo da matéria, porque ela também trabalha, mas é dependente afetiva. Então, se a gente não tomar cuidado, quando a gente trabalha no processo de acolhimento do outro, dessa generosidade, a gente pode simplesmente estar tirando do outro a oportunidade de evoluir. Interferindo na evolução do outro. Interferindo. Então, ou seja, a temperança, o equilíbrio de tudo é necessário. Inclusive da generosidade. Porque se essa generosidade passa a ser superproteção, e às vezes essa pseudo-generosidade, porque às vezes também a pessoa quer demonstrar muita generosidade,
porque ela interpreta como generosidade, porque já não é outra coisa, já não é generosidade. Porque às vezes a pessoa está cercando o outro tanto o tempo todo acreditando ser generoso, e na verdade ele está manipulando os processos. Porque enquanto eu faço isso, que eu cuido do outro, o tempo todo, eu cerco o outro de dizer o tempo todo, eu estou dizendo para ele, você está nas minhas mãos. Né? Você vai querer manipular o outro, vai querer que ele se direcione para aquilo que você julga ser o melhor caminho, que tome as atitudes que você julga ser melhor. Você não está sendo egoísta, aquele egoísta voltado para dentro de si. Você está sendo egoísta de querer que todas as pessoas à sua volta comecem a agir da forma como você julga ser o melhor. E aí, às vezes, a pessoa assume o status de generosidade. Hoje eu estava ouvindo numa rádio aqui na nossa região, na verdade ela está em nível nacional, dando notícia de que em Belo Horizonte foi registrado um novo caso de trabalho análogo à escravidão. E isso também é muito comum da gente ouvir quando esse tipo de tema é abordado, quando surgem casos nesse sentido, daquela família, por exemplo, que trata essa pessoa como escrava, alega que, nossa, mas a gente cuidava dela com tanto amor, ela é uma pessoa da família, a gente sempre tratou como uma pessoa da família. Mas aí quando você vai olhar, por exemplo, é uma pessoa da família, mas as roupas que ela estava usando eram roupas velhas, só roupa de doação, não tinha salário, benefícios nenhum que do trabalhista ela tinha direito, não assinava carteira, às vezes nem tinha salário, sabe? E aí essa pessoa que foi pega, né, como sendo aquele que estava mantendo nesse sistema de escravização, né, do ser, acha que ainda está sendo generoso, eu estou sendo bom, eu estou cuidando. É triste isso, né? Exatamente. Então, ou seja, está havendo a deturpação do conceito de generosidade. Isso acontece muito, gente. Nossa, a gente vê isso demais, porque como que as pessoas manipulam, né? Elas se tornam manipuladoras. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque não confundir, né? Igual você fala, às vezes a gente confunde caridade, né? Mas qual que é a nossa caridade? A nossa caridade, o que é? É dar aquilo que não me serve, que eu não preciso mais, para o outro. Né? Ainda estou sendo generoso. Sim, sim. Estou sendo generoso. Mas eu gostaria de receber isso? Ou seja, é uma deturpação do conceito de generosidade. De verdade, com certeza. Eu vou trazer para o nosso assunto só mais um último parágrafo. Aliás, na verdade, eu vou trazer 2 parágrafos para a gente poder desenvolver nosso assunto, que a gente está caminhando para o fim, né? O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros e, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta, de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para os seus males. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, este ato terá como resultado a nossa autonutrição. Então, esses 2 parágrafos estão trazendo para a gente aqui aquilo que a gente já abordou, que é a questão de que, igual ele diz, né, cada pessoa carrega dentro de si a solução para os seus males. Então, quando a gente quiser ser generoso, a gente tem que lembrar que essa generosidade ela tem um limite. O outro, por pior que seja a situação dele, ele traz dentro de si a solução para o seu próprio mal. Porque isso é uma característica de todo ser. Deus nos fez simples e ignorantes. Ele capacita todos nós. Né? Então, ou seja, sejamos generosos, acolhedores. Que a gente aprenda a amar com generosidade, a olhar com generosidade, ouvir com generosidade, a acolher com a mesma generosidade. Mas que a gente entenda que essa generosidade ela tem um limite, porque isso é um gesto de amor. Até onde a gente deve ir? Né? Exatamente. Até onde a gente deve ir. E a gente consegue perceber, eu costumo dizer o seguinte, a gente deve ir até onde a nossa própria consciência ela vai nos sinalizar, sabe? Quando começar a causar um certo incômodo, sabe? Quando a gente começar a perceber um certo excesso, a consciência já está dizendo, opa, vamos rever. Dá um tempinho. Assista e espera. O efeito daquela assistência que você deu, aquela generosidade com que você acolheu, deixa ela dar frutos. Deixa que o outro também demonstre a necessidade, porque às vezes a pessoa nem está querendo ajuda, nem está querendo que você seja generosa com ela. Dá um tempo, espera,
Daí a pouco, se ela tiver uma nova demanda, você vai lá e acolhe novamente. Sabe? A gente pode ser um auxílio na vida do outro, ser a muleta em muitas circunstâncias, mas a gente tem que entender que a gente não pode carregar as pessoas nas costas. A gente não pode carregar o mundo nas costas. E sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Aquilo que eu disse. É a via de mão dupla. Generosidade, você sendo generoso, você vai ter em resposta da vida. Assim como toda atitude, né? A nossa doutrina não fala muito da questão da causa e efeito. Com certeza. Generosidade vai voltar para mim a generosidade. E o contrário também vai acontecer. Com certeza. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do programa, né? Tem um tema interessantíssimo, um bate-papo muito gostoso. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas aqui na Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira às 23 horas. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cleia e Cássia Rezende.